Você já usa o S3 para armazenamento e quer melhorar a tua relação de custo, fazer um armazenamento mais inteligente? Bora para o vídeo. Muita gente já utiliza o S3 como armazenamento, porém, existe um tema que se chama classe de armazenamento. E aí, o pessoal passa meio que batido por essa referência. Vamos explorar isso, entender e como utilizar isso da melhor forma. Então, olha só, lá na página aqui da AWS, quando você vai no serviço Amazon S3, tem aqui classes de armazenamento. Ricardo, eu já tinha dado uma olhada nisso, passei aqui, dá uma resumida. Bom, a ideia aqui é o seguinte, tem várias classes e o básico aqui para entender é o seguinte: quanto mais frequente é o uso, o request lá do arquivo, mais caro vai ser esse armazenamento. Quanto mais infrequente, mais barato é o armazenamento. Então, a ideia aqui é o seguinte: você entender quais são as classes e aplicar isso de acordo aí com a tua solução. No meu dia a dia, eu tenho utilizado três classes diferentes e eu vou comentar rapidinho aqui sobre elas. Quais são essas classes? A default é a S3 Standard. Quando você não faz nenhuma configuração, é ela que você está utilizando. É a básica. Eu utilizo o Standard IA e o Deep Archive. Vamos só entender as diferenças. Vamos pular direto aqui para o Standard IA e ele diz o seguinte, ó, acesso infrequente. Essa é a ideia do serviço. Resumindo aqui, você precisa ter acesso rápido aos arquivos, mas não com tanta frequência. Então, eu tenho um exemplo aqui de uma aplicação. Eu tenho uma aplicação que tem lá 1.800 arquivos no S3. Esses arquivos são lidos uma, duas, três vezes ao ano. Porém, quando eu preciso resgatar o arquivo, eu preciso que esse acesso seja rápido. O que eu fiz? Dei uma estudada nas classes e comecei a usar esse acesso infrequente. Já me deu uma performance melhor em termos de precificação, que eu vou te mostrar isso. Uma outra solução muito comum é para backup. Para backup, eu tenho utilizado essa última aqui, ó, o S3 Deep Archive. E o que ele diz dessa classe? Ele fala lá, recomendável para backup, disponibilidade e tudo mais. A ideia é você ter um custo bem pequenininho para armazenar os teus arquivos. E o que difere uma classe da outra? Aquilo que eu falei lá no início do uso do vídeo, que é a frequência no acesso aos arquivos. Se você usar um Deep Archive, você já está dizendo para aqui para o S3 o seguinte, olha, eu coloquei meu arquivo aí, só que esse arquivo eu não tenho pressa na recuperação desse arquivo. E essa é a diferença. Como eu não tenho pressa em pegar esse arquivo, ele diz aqui na documentação, ó, que pode até demorar 12 horas para você resgatar um arquivo, ele me cobra isso bem mais barato. Então, essa é a diferença do uso frequente para o uso infrequente. E para a gente já ir para o exemplo, vamos aqui antes na parte de precificação para você ver como isso faz todo o sentido. Olha só, o S3 é o default e a gente paga lá na região aqui da Ohio, que é o default, né? Virgínia, Ohio, aqui ó. Eu pago 0,23 dólares por giga, no default, sem mexer em nada. Eu estou utilizando, como eu comentei em uma das minhas soluções, o S3 IA. E ele custa 0,0125, o que representa metade do valor do S3. E exatamente, ó, dados com retenção de longa duração, mas acessados com pouca frequência, que precisam de acesso em milissegundos. Eu preciso ter acesso rápido ao arquivo, a minha aplicação vai lá e pega o arquivo de forma rápida. Porém, essa frequência desse acesso não é muito. Então, eu estou utilizando esse S3IA. E, por fim, para a gente fechar aqui, ó,
o Deep Archive. Esse Deep Archive, 0,0099 dólares por giga. Fazendo uma conta aqui de padaria. Se você usar 1000 gigas, né, vamos arredondar isso para 1 tera, cerca de 1 dólar por 1 tera. É bem barato para fazer um backup. Eu uso essa solução como um segundo backup. Eu tenho meus backups locais, tenho meu backup na nuvem, e questão aqui de redundância, eu uso o Deep Archive, que eu jogo lá, eu sei que eu não vou ter necessidade de trazer isso rápido para mim e pago baratinho nessa solução, certo? Então, vou deixar o link para você estudar, essas são as classes. Mas como é que a gente implementa isso na prática? Então, vamos ver aqui. Estou aqui na console, no serviço S3, e aí, ó, vou criar um bucket aqui para você ver que não precisa de nenhuma permissão, nada diferente, um bucket normal. RMer6 Labs S3. Um bucket, ó, sem mexer em permissionamento e nada. Default, tudo ok. Bucket está criado aqui. Beleza. Como é que a gente bota as coisas lá no sentido de mudar as classes? Você pode pegar os arquivos e jogar diretamente para lá, via aqui a console. Deixa eu abrir aqui. Ó, vou jogar essa imagem para cá. Upload. Está subindo a imagem, aquele processo normal de subir arquivo, isso não tem mistério nenhum. Joguei o arquivo para lá. E o que eu faço agora? Você pode observar aqui que a classe default, o standard, aquela classe que eu comentei lá no início, o default. Eu posso marcar o arquivo, vir nas ações, olha aqui, editar o storage class. E aqui você muda. Vamos dizer que nesse aqui eu queria, ó, o que eu comentei, o standard IA. Beleza, salvou, ele muda a classe do objeto. Já mudou na hora e a partir de agora a precificação vai acontecer aqui, certo? Em cima dessa classe. Uma outra maneira é a gente abrir direto a CLI e jogar os arquivos exatamente por aqui. Como é que a gente faz isso? Dentro do meu diretório aqui, ó, um que eu já mandei, eu vou mandar o arquivo número 2. E já quero configurar aqui, você pode criar o teu script para isso, para ele já colocar na classe correta. Então vamos ver aqui, ó. Logicamente, eu já estou com a CLI instalada, configurada, tem vídeo falando aqui sobre a CLI da AWS. Mas é simples assim, AWS S3, eu quero copiar o arquivo 2 para qual bucket? Para o meu bucket RMer6 Labs S3. Esse é o nome do bucket. O que tem de novo aqui é você especificar a classe de armazenamento. Storage Class. Aí eu especifico aqui e coloco o nome. Aonde eu pego o nome disso? Vamos lá na documentação. A gente vem aqui, ó, AWS S3 CLI. Isso é importante sempre você ter acesso. Referência de comandos. E aqui, no S3, eu estou usando o comando copy. Olha aqui, todos os parâmetros que eu posso utilizar. Storage Class. Olha as classes aqui. O Standard, o Deep Archive. O que a gente está utilizando no exemplo é o Standard IA. Então, eu copio isso daqui e coloco lá na minha linha de comando, certo? Esse é o comando para a gente executar. Como eu tenho mais de uma conta, eu vou usar aqui esse meu profile, mas isso aí não faz parte. Se você só tem uma conta, você não precisa se preocupar com esse parâmetro. Quem tem mais de uma vai entender isso aqui. Vamos lá, mandou copiar. Ele já tem que copiar com essa classe, né, o que a gente pediu. Upload feito. Aí a gente vem aqui, ó, vamos dar reload no nosso bucket aqui. Olha quem apareceu, o 2 com a classe correta. Tem outras maneiras da gente configurar isso também, que é bem legal. Você vai lá no teu bucket e vem aqui em gerenciamento. No gerenciamento, se você não quiser se preocupar na hora de subir o arquivo, por exemplo, que é definir uma política para ele fazer isso sozinho, você cria aqui um life cycle, uma regra de ciclo de vida. Então eu vou botar aqui, ó, mover
para o IA. Nesse bucket aqui, o que eu quero usar como referência é exatamente isso, é a classe A. E aí o que eu digo para ele? Olha, essa classe aqui, ela vai se aplicar para todos os objetos no bucket, ok? E qual é a ação? Bom, eu vou transferir as versões correntes vou fazer o change entre as classes de armazenamento. É isso que eu quero. E eu digo o seguinte, ó, qual classe que vai mudar, independente da classe que tiver, vai estar no standard, eu quero mudar para o IA. Depois da criação do objeto, eu vou dizer que 30 dias. Minhas aplicações, eu mesmo estou jogando os arquivos lá e depois de 30 dias eu quero mover para essa classe aqui que é mais barato. Criei essa política, ó, já está aqui definida, ó, objeto fez o upload, 30 dias depois ele move. Criei a regrinha. Vamos dar um reload. E isso daqui já está aplicado a todo o bucket. Jogou para lá, depois de 30 dias vai mover o arquivo. Você pode criar essas regras de ciclo de vida, por exemplo, para backup, utilizar o DIP, archive, usar a classe que você precisar. Para a gente fechar, só não esquece o seguinte, se você estiver utilizando a classe de forma errônea, como assim, Ricardo? Você está usando o DIP Archive, mas toda hora você está trazendo esse arquivo. E está trazendo isso, você jogou lá para o DIP Archive, o arquivo não tem nem 30 dias. O que ele faz? Ele cobra taxas para recuperação do arquivo. Tudo isso você encontra nas definições de preço. Aqui nas definições de preço, recuperação de dados, por exemplo, ele vai te dar a precificação e tudo como acontece, como é tarifado. Pega o S3, vê qual a classe adequa. A minha sugestão, eu organizo da seguinte maneira. Eu tenho lá a aplicação, tenho um bucket para essa aplicação. Então, tem uma regra para esse bucket. Eu não gosto de ficar misturando os arquivos, eu vou separando em bucket. Mas isso é uma forma de organizar, você fica à vontade. A ideia é usar a classe certa para a tua aplicação funcionar da melhor maneira, com o melhor custo. Vou ficando por aqui. Um abraço, até mais.